Seja bem-vindo a mais um 3D FilaCast. E hoje, Henrique, nós vamos fazer algo diferente. Hoje vai ser um pouquinho mais técnico, né? Hoje eu quero falar sobre infio, preenchimento. Que na verdade é o recheio, né? Que tá dentro aí das nossas peças, foram impressas. Cara, a gente tá numa moda danada de falar de velocidade de impressão, de comprar uma máquina ultra rápida. Mas será que o pessoal sabe usar infio direito? Pois é, primeiro a gente tem que começar a trabalhar na base, né? Na fundação da impressão 3D. Né? Não adianta a gente ter super impressoras e não fazer o básico, né? Porque não adianta nada. Às vezes você vai comprar uma impressora muito rápida, mas você vai continuar colocando lá os mesmos 15% de preenchimento sem explicação nenhuma porque você acha que precisa. Ou que você quer deixar a peça mais pesada. Será que isso justifica? Pois é, a maioria das pessoas já pega o que tem de perfil dentro dos programas padrão e não mexe. Resolve. Mas antes de falar da parte técnica, eu quero falar uma coisa. Eu estava usando o Bruce Slicer e estava vendo em relação àquela época que a gente começou a imprimir quantos modelos de desenho de infio de preenchimento que tem. Eu tinha uns que eu não sei se eu estou antigo, até porque eu estou acostumado a usar mais um ou dois modelos, mas você já tinha visto essa arte aqui, ó, isso aqui é um infio. O que não aparecer direito da imagem, depois nós vamos colocar aqui o que a gente está falando. Você já tinha visto um infio relâmpago? Você evoluiu mesmo. Eu não sei se exatamente tem alguma função ou se é só uma coisa mais artística, né? Demonstrando. Olha, e tem o pessoal está inventando tanto, né? Nós estamos falando de relâmpago, mas tem pode colocar aí, esse aí é curvas de... Sim, que são curvas de Arquimedes. De Arquimedes, olha que coisa linda. Então, às vezes é muito baseado em modelo matemático também, sim, né? Então, mas assim... demonstrando... E na prática, faz diferença eu imprimir com relâmpago, com o Arquimedes, com o Giroid, que já está mais conhecido, com o modelo mais tradicional? Acho que quando a gente pensa em impressão 3D, todo mundo pensa em colmeia, né? Que é esse aqui que eu estou segurando. Esse aqui é o colmeia 3D. Agora tem um colmeia 3D, olha que chique. Que é conhecido também como honeycomb. Sim, é lindo, né? Eu acho que todo mundo já viu aquela peça, todo desenho, parece uma colmeiazinha, realmente. Tem um melhor? Cara, eu acho que vai depender muito da sua peça, da sua aplicação, finalidade. Né? E você pode trabalhar isso daí, né? Fazer todo um equilíbrio, né, dentro da peça. Mas você vai fazer uma distribuição, né? Qual que é a sua exigência aí de esforço mecânico, né? Então isso tem sempre que ser estudado. Então, antes da gente ficar falando sobre decisão de quantidade, porcentagem, né? A gente começou falando de alguns desenhos, né, estrelados, concêntricos, e nossa, a gente podia, eu acho que tinha muito mais ciclozinhos desses aqui para a gente trazer. Eu queria entender velocidade, que é o que a gente começou. Se a gente imprimir entre esses aqui, aqui nós estamos falando de 10 praticamente, mas lá acho que tem, só no Prusa tem 15, nos outros fatiadores tem outros desenhos, vamos colocar assim para colocar por dentro. Faz diferença de tempo entre eles aqui? É significativa? A gente conseguiu perceber uma diferença, né? Aqui a gente imprimiu tudo com 5%. Tem uma diferença significativa entre eu usar um retilíneo, por exemplo, e eu usar, por exemplo, curvas de Arquimedes? Nos nossos testes, tudo indicou que existe um valor assim, mediano, não foge muito de um modelo para o outro. Né? Não só os nossos testes, mas fora, você pode procurar em outros estudos, né? Não faz tanta diferença na maioria dos modelos. Né? Tem pelo menos uns dois que tem uma pequena diferença. Vamos dar uma referência só para o pessoal? A gente imprimiu com velocidade lenta para ter qualidade na peça e tudo, mas se a gente pegar atrás, eu coloquei aí, Henrique, o tempo. Eu acho que disparado o pessoal mais usa é o modelo grade ou retilíneo e tal. A gente gastou com 5% de fio para fazer essa peça, que 1h34 com 0,2 de camada. Quanto que deu, por exemplo, o Arquimedes aí? Só de curiosidade. O relâmpago deu 1h30, então 1 minuto de diferença. Aqui, curva de Arquimedes,
1 hora e 30 minutos. Lembrando que está em 5% de preenchimento essas peças 5%, tudo igual, isso. Aqui o concêntrico, 1 hora e 36. Se a gente pegar aqui o cúbico, 1 hora e 35. Você está dando 1 minuto, 5 minutos, no máximo de diferença. Não tem nenhum que dá que é mais demorado, que seria bom evitar? Bom, para evitar em termos de velocidade em tempo, né, a gente tem que ficar de olho no honeycomb, né, que é a colmeia. Esse aí é o cara que pode chupar um pouco mais de tempo, atrapalhar. Vamos lá entender um pouquinho sobre isso. A gente não vai mostrar a impressora imprimindo, talvez a gente pode colocar o vídeo depois na edição, mas é importante entender que o modelo colmeia se passa na camada faz mais de uma parede, vamos colocar assim, alinhada à outra. E isso faz demorar mais. Então, o honeycomb está aqui, ó. Honeycomb. 1 hora e 54 minutos. É o campeão de lentidão, vamos colocar assim, é o mais tartaruga. Esse é o tartaruga. E a gente não consegue perceber em testes de esforços, na verdade, ele, pelo menos em todas as pesquisas que a gente fez e comparações, por incrível que pareça, ainda não é o mais resistente. Quem é assim, né, se a gente usar 5%, quem é o campeão de resistência? Bom, se a gente for pensar em resistência de maneira geral, todos os lados, né, da peça, né, pensar em 3D mesmo, a gente chegou no estudo de que o giroide, ele seria o cara que tem um preenchimento que vai, qualquer esforço em todas as direções, ele vai ser o cara mais equilibrado. E tempo? Ele foi o campeão de ser mais rápido? Ele estava na média, 1,36. Ou seja, quase qualquer modelo que você escolher de enfio, você vai gastar praticamente o mesmo tempo, com exceção do modelo que tem gente que ainda gosta de usar, que é o de colmeia. A gente não recomenda, assim, né, pode usar, gente, mas gasta mais material, a peça fica um pouquinho mais pesada, a resistência mecânica não ganha com isso, mas se você usar o giroide, você tem uma melhoria pela trama que ele faz no movimento. Beleza? E o mais rápido? O mais rápido, tem um campeão mais rápido, o nosso adaptativo, que parece Esse não ficou tão claro, talvez, nessa imagem. Vamos lá, se a gente pegar, ele fica parecendo um cúbico, né? Lembra muito, ou o triângulo que também tem lá, é praticamente igual. Tem um detalhe que ele vai subindo, ele não é uma camada alinhada em cima da outra, ele vai subindo o triângulo, vamos colocar assim, lateralmente, mas ele tem um segredo nessa questão do adaptativo. Aí só passar o tempo antes, ele é mais ou menos, ele que deu 1 hora e 28, ele é 7 minutos nessa peça aqui, mais rápido que todo mundo. A gente pode adotar aí que ele foi mais rápido, em média 8%. Você vai economizar 8% de tempo. Mas aqui essa peça ele fez tudo igual, não tem nada adaptativo. Uma peça muito simples. Por que esse enfio tem esse nome de adaptativo? Porque ele tem uma característica diferente de todos esses aqui. De maneira geral, quando você imprime a peça, por exemplo, peças orgânicas, né, cheia de detalhes, ela acaba que no centro da peça, da geometria, né, do plano, ele abre um pouco mais esse enfio para gastar menos tempo. Então, nas bordas, até ajudando nas paredes, aí você tem um enfio maior. Então, vamos lá. O fatiador, o Prusa, ou outros que tenham esse, né, gente, adaptativo. Você vai selecionar lá, ele vai economizar tempo e filamento. E tem pouco tempo, que se eu não me engano, acho que o Cura 5.5, não sei se essa versão aqui começou realmente a colocar em funcionamento, né? Tempo e filamento, eu acho que as duas coisas é dinheiro, né? As duas coisas. Então você vai reduzir o tempo de uso da sua máquina, você vai usar menos filamento e não vai perder significativamente a resistência. É importante entender que o fatiador faz isso de forma aleatória, ou não, eu posso também selecionar alguma camada que eu quero mais, porque às vezes, sei lá, né, por exemplo, suportes, muitas vezes o fatiador ele entrega um bom suporte nos locais adequados, mas de vez em quando a gente gosta de dar aquele recurso que você coloca uma área da peça e fala, olha, aqui você dá aquela caprichada para um suporte aqui, porque é uma área que tem, né, tem
um contato pequeno, põe mais suporte aqui e ele faz uma estrutura maior. Funciona da mesma forma? Por padrão, ele já tem essa forma automática, né? Você tem alguns ajustes que você pode fazer ali dentro do fatiador, né? Por adaptativo, né? Mas não, pelo menos não que eu saiba, né? Não tem um ponto que você possa selecionar aqui vai ser desse jeito, aqui vai ser, essa outra parte vai ser de outro. E aí, Henrique, igual a gente está falando ainda sobre tipos de fio, velocidade, eu usei aqui o Prusa, mas para os slides. Slides. Agora, se a gente for trabalhar com outros, pode ser que isso varie um pouco, seja no desenho, seja um pouco na velocidade, no quanto ele é adaptativo ou não, né? Então, por exemplo, falei do Colmeia, né, que ele tende a ser mais lento. Tem alguns que tem aquela versão com uma passada só, que dá o tempo semelhante. Mas fica atento, porque às vezes você está selecionando uma imagem lá, parece que está tudo igual, faz o teste, que pode ser que você vai economizar tempo, e no caso do adaptativo, vale aquela atenção para não ficar frágil. Ele selecionar alguma parte que você precisaria de um recurso maior de enfio, e lá dentro ficar oco. Falando em ficar oco, pode fazer peça oca? Pode, e muitas vezes deve, né? Vamos pensar aí, Nene. Sério mesmo que pode fazer peça oca? Acho que a maior parte das peças devem, né? Como eu falei, precisam e são feitas ocas. Olha, lá no suporte, várias vezes eu converso com o pessoal que não consegue entender que dá para fazer uma peça só com as paredes. Você acredita nisso? O pessoal fica fazendo a necessidade. Eu entendo que o enfio, muitas vezes, ele é mais que um preenchimento. Ele, às vezes, é o próprio suporte. Ele é o próprio suporte. Então, né, de repente você não consegue nem colocar o suporte internamente, né? Justo. E definir, né? Isso. Então, o enfio é o que vai fazer você receber a camada de topo. Então, essa costura, essa malha que está fazendo lá de dentro, é o que vai permitir fechar bem a peça, a camada superior, né? Que vai dar acabamento na peça. Mas muitas vezes a peça já tem um ângulo que já fecha sem precisar de enfio nenhum, e o pessoal fica gastando recurso à toa. Então, eu fiz questão de perguntar para o Henrique, porque é um mito. Então, gente, testa as suas peças. Se você peça, às vezes, que não precisa de resistência, simplesmente estéticas e tudo, igual vaso, por exemplo, né, gente? Não esquece, vaso, você tira o enfio. Você tira a camada de topo, tira o enfio de umas peças para você ver, para você economizar material, para você agilizar e conseguir fazer sua impressora imprimir mais peças num tempo reduzido. Você tem que sempre fazer o equilíbrio, né? Pesar o que você vai usar de enfio e o que você vai usar de parede, para entender ali o que você vai gastar de material, resistência, né, mecânica. De repente você pode reduzir um pouco, né, a parede e colocar um pouco de enfio, ou vice-versa. Então agora a gente começou a ir para o outro lado, que a gente vai falar um pouquinho de resistência também e vai associar isso também velocidade mais uma vez. Por quê? O que é melhor, né? Eu coloquei aqui, 5%, 10% no grade. Eu considero que esse é o campeão. Quando eu pergunto para as pessoas, vou fazer uma enquete lá no Instagram e aqui também você responde. Isso. Usa o quê? De enfio, né? O que qual que você usa aí? Qual que você usa? Você usa o quê? Qual que é o tipo de enfio? E outra, você fica deixando lá 5% padrão, 10%. Eu aposto que tem muita gente que fica deixando 15%, 10% sem necessidade nenhuma. Ou que vai falar assim, o que é enfio? Ah, não é possível. Eu só dou play. Pode também, é normal? Pode ser. Mas olha só, antes de qualquer coisa, aqui na descrição do vídeo, nós vamos colocar aí um link de um blog, um artigo que a gente tem. Já tem um tempo que nós fizemos esse artigo, que fala tudo sobre enfio. Mas acho que hoje também a gente vai falar muita coisa. O pessoal pode ler lá, tem muito mais recursos, mas aqui eu vou falar que dá para o pessoal evoluir demais a conta. Aí, antes da gente continuar, já vou pedir para o pessoal curtir e compartilhar. Manda para todo mundo aí que precisa, que sabe, que conhece, que trabalha com impressão 3D e precisa saber um pouco mais sobre. Pode ativar o sininho também para o pessoal receber o próximo vídeo alerta quando chegar, não é isso? E vamos lá, 5% de enfio, 10% de enfio. Além de deixar a peça mais resistente, né, e gastar muito mais material, né, nós estamos falando de uma peça que imprimia em 1,34 para uma peça agora que gasta 1h53. Estamos falando de mais de 20% a mais de tempo, também de material significativo. Mas
além da vantagem mecânica, faz sentido eu fazer isso? Se você for pensar, talvez, no fechamento da peça, pode fazer uma boa diferença. E é por isso que nós estamos com esses outros círculos aqui e não mexemos com eles ainda, mas nós vamos falar sobre eles. Nós fizemos o mesmo que está aqui na minha mão, opa, aberto, 5 e 10%. Os círculos da parte da frente estão com 10% de enfio. E os de trás estão com 5%. E a gente fez o seguinte, agora é diferente aqui que a gente não colocou camada de topo para ver o enfio, aqui a gente foi acrescentando uma camada de topo para a gente entender quem leva vantagem. Vale a pena trabalhar para ganhar velocidade e qualidade de impressão com mais camadas de topo e menor enfio? Quem leva vantagem? Quem leva, Henrique? Vamos ver? Vamos ver? Então vamos lá, olha. Quando a gente coloca uma camada de topo, 5%, 10% de enfio, está muito nítido. Fala, quem fechou melhor por cima a camada de topo? Certamente o que tem um enfio maior, né? Ou seja, quanto mais preenchimento eu coloco, mais fácil de eu fazer uma camada de topo. Lembrar que, quando a gente está falando em fazer uma camada de topo, a impressora ela faz o que a gente chama de bridge, que é a ponte. Então, o filamento ele vai passando em cima do ar. Imagina o seguinte, você tem uma montanha, Isso. um vale, e você vai passar a corda para o outro lado. Você joga a corda para o lado de lá, a corda, o que ela faz? Ela tende a descer um pouquinho ou não dá aquele acabamento. A corda não chega lá. Aqui está muito bom, nós estamos com uma ventilação boa. Essa é uma outra coisa que a gente pode alertar o pessoal. Você não está conseguindo fazer, põe uma peça, põe uma camada de topo. Não ficou legal? Provavelmente está faltando ventilação adequada na sua peça, se for PLA. Gente, é importante, estamos trabalhando aqui com PLA, tá? Existem peças para fazer esse tipo de teste. Sim. Para você trabalhar a temperatura, a ventilação. Não, o cara começou a olhar lá e já tem um diagnóstico, gente. Não é problema de filamento, não. É problema lá que você está ou fazendo setup errado, ou a sua máquina. Verifica a ventoinha lá, o soprador, né, a fanda que vai na peça. Pode ser que ela não está legal, pode ser que tem resto de filamento grudando lá, está na hora de dar uma checada. Então, uma camada a gente já vê uma diferença significativa. Então, coloquei agora 2 camadas de topo, novamente, 5%, 10% de enfio. E aí, quem leva vantagem no outro? Ainda dá para ver um pouco, mas começa a ficar menos nítida, né, a diferença. Mas tem um que já está com o topo praticamente fechado? Então, o melhor, com certeza, foi aquele que tem um enfio, né, que está maior. Né? Esse aqui. 2 camadas. Vamos para a terceira camada, vai ficando cada hora mais nítido que... não tem o que dizer. Né? Esse aqui está quase pronto. Pessoal, vamos lá. Aqui, ótimo. Você falou o que eu queria. Aqui, com 10%, está quase pronto. E aqui? A terceira aqui não, ainda falta um bocado. Aqui dá para ver falta um nítido, dá para ver muito bem. 4 camadas. Opa, 4 camadas. Essa aí. Tá? O Gabriel Fala aí. Com 4 camadas, tá pronto aqui? Sim, não precisa de mais. Essa aqui com 10%. Tá e aqui? Ainda quase. Aceitável? Mas ainda não deu. Então aqui eu precisaria de uma quinta peça. Aqui tá igual? Essa. Não dá para... Agora tá perfeito, ou seja... Não consegue perceber qual que é o enfio. Apenas no peso. Gente, é uma regra, eu preciso de 4 camadas de topo, eu preciso de 5 camadas de topo. Não é isso que a gente está conversando aqui. O que a gente quer demonstrar, de forma ilustrativa, é que às vezes você vai economizar em fio, mas dependendo do quanto de topo você tem na peça, que o enfio faz muito rápido. Ainda mais essas impressoras ultra rápido, o enfio rabisca ela de qualquer jeito. Uma camada de topo não vai. O topo é sempre muito... Então pode ser que você gastar um pouquinho mais de enfio numa peça que tem muito topo, você reduz o tempo. É contraditório? É, porque a gente está falando para reduzir tempo, usar menos enfio, até incentivando a usar o enfio, mas pode ser que pela característica da sua peça, você vai ter que economizar camadas de topo usando um enfio maior.
Então, se você tem uma área, a regra mais ou menos é essa para facilitar. Se a sua peça tem uma camadona reta, plana em cima, muita camada de topo, pode testar. Você vai colocar mais em fio e você vai gastar menos tempo na impressão. Você pode subir a quantidade de enfio e você vai gastar menos tempo no topo. E a parte boa é que o fatiador te dá toda essa parte dinâmica de você simular. Então, com um pequeno ajuste, você consegue ver, eu vou gastar mais tempo, ou mais material, menos material, né? Então, tem custo nenhum para você fazer isso. Você trabalha com esses parâmetros. Eu acho que você tocou numa parte-chave que chama planejamento. Né? A gente vai colocar para imprimir. Gente, não sai colocando, dando o tempo inteiro só apertar o botão de fatiamento, ainda mais quando você vai gerar peça de produção. Muito comum isso acontecer. Pessoal, otimiza a sua impressão, né? Otimiza aquele recurso que você está usando, gasta um tempinho lá simulando, faz esse teste que a gente está fazendo aqui, você não precisa nem colocar na impressora, nós fizemos questão de imprimir para provar, mas você pode fazer o teste na sua impressora e ver que você vai tirar uma peça mais rápida e às vezes economizando material. Porque camada de topo também come material demais. Então você está gastando em fio, mas você precisou de menos em fio, economizou em fio, gastou mais com topo, gasta mais filame. Então você economiza dos dois lados. Pode fazer o teste que você vai ver que você vai ter economia. Se a peça for grande, então você tira horas de impressão. Não são minutos, isso aqui é uma pecinha, né, gente? Todo mundo sabe que a velocidade de impressão é lenta ainda, por mais que as novas sejam rápidas, ainda é lento. Então, otimiza a sua fábrica, põe ela para ganhar mais dinheiro. Última coisa que eu quero colocar, que eu tenho percebido algumas pessoas, ido para alguns eventos, é que quando você faz a peça oca demais ou com pouco enfio, a percepção de valor da peça cai. Muito bem observado. É recorrente. Olha, pode ler na internet, pode procurar saber, e a gente percebe isso. Quando a gente pega um produto, um objeto, e segura ele é oco demais, muito vazio, lá o seu cliente, se tem um sistema de avaliação, por exemplo, a maior parte dos produtos nos marketplaces tem isso, você pode ganhar nota ruim porque você está fazendo em fio baixo demais. Sua peça pode ser linda, pode ter um acabamento assim, excepcional, mas quando você for pegar a peça... Posso dar sugestão para o pessoal sobre como resolver isso de forma simples? Precisa ficar gastando filamento para fazer isso, Henrique? De maneira alguma. Então, pessoal, abre um programa de edição, faz um corte interno, preenche esse material de qualquer outro recurso que você tenha, por exemplo, o gesso, faz uma tampinha, fechou, agrega valor na peça. Não precisa ficar colocando sua impressora para agregar valor com filamento, que é um recurso às vezes mais caro, em relação a várias outras matérias-primas que você tem, que você pode colocar lá dentro, preencher. Né? Ou, por exemplo, uma outra sugestão que a gente viu há um tempo atrás, não sei se você lembra, o pessoal fazia um pequeno furo também e preenchia lá dentro, em vez de com PLA, pegava a ABS com a caneta 3D e preenchia. Já vi também aquele pessoal com aquelas pistolinhas, aqueles revolvinhos de cola quente, pega lá dentro, joga material lá dentro, cria mais material interno, vamos colocar assim, não para ficar resistente nem nada, agrega valor. Agrega valor, diminui o tempo de impressão e gasto com filamento. Tem mais alguma coisa para ensinar de enfio ou por hoje é só? Acho que de enfio tem bastante coisa para o pessoal já começar a pesquisar. Eu acho que quem quiser saber um pouco mais, né, pode entrar em contato com a gente, escreve aí, manda um comentário aí no nosso vídeo que a gente responde. Vamos bater um papo. E se você gostou desse vídeo, mais uma vez a gente pediu para curtir, eu vou pedir para você colocar que realmente você quer mais conteúdo sobre dicas de impressão 3D. E nós vamos trazer para o pessoal para otimizar sua impressão, para fazer você usar melhor esse recurso que você tem na sua casa, essa ferramenta, no seu trabalho da melhor maneira possível. Inscreva-se no canal. Saiba que isso é muito importante para a gente continuar a produzir conteúdo para vocês. Então é isso, pessoal. Quero agradecer mais uma vez a sua atenção e até a próxima. Até a próxima.